Sem imaginar quem ele realmente é, ela arrisca a própria vida para salvá-lo, e esse ato de bondade muda o destino de ambos para sempre. Prepare-se para uma história emocionante de coragem, solidariedade e reviravoltas que vão te prender até o último segundo. Assista até o fim. O final vai te surpreender. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e cheias de emoção. O encontro que mudou dois destinos. A chuva caía pesada naquela noite de terça-feira, transformando as ruas de São Paulo numa verdadeira piscina. Era dessas chuvas que faz todo mundo correr para casa, mas para quem não tem casa, né, gente, não tem muito para onde correr. Lia sabia disso muito bem. Aos 19 anos, ela já conhecia cada cantinho daquela cidade grande e cruel, cada beco que oferecia um teto temporário, cada lugar onde dava para encontrar um resto de comida. Desde que perdeu a mãe há 2 anos, a vida da Lia virou de ponta cabeça. O padrasto, aquele desgraçado, não perdeu tempo. Assim que o velório acabou, já foi botando ela para fora de casa. Agora que sua mãe morreu, você não serve mais para nada aqui. Foram as últimas palavras que ela ouviu dele. Imaginem só a frieza desse homem. Gente, uma menina de 17 anos na época, órfã, sendo jogada na rua como se fosse lixo. Mas ali era guerreira, daquelas que não se entrega fácil. Aprendeu a sobreviver nas ruas, a confiar nos instintos, a dividir o pouco que tinha com quem precisava ainda mais. Naquela noite, ela caminhava pela Rua Augusta procurando alguma coisa para comer. O cobertor velho que carregava nas costas estava encharcado, mas era tudo que ela tinha para se proteger do frio. Era quase meia-noite quando ela ouviu um gemido fraco, quase imperceptível no meio do barulho da chuva. A Lia parou na hora, o coração disparando. Nas ruas, você aprende que gemido pode significar muita coisa. Às vezes é alguém precisando de ajuda, às vezes é melhor nem se meter. Mas tinha alguma coisa naquele som que mexeu com ela. Seguindo o gemido, ela se aproximou de um beco estreito entre 2 prédios comerciais. A iluminação era péssima, só uma luz amarelada no final do corredor. Foi quando ela viu. Um homem estava no chão, amarrado com cordas grossas, a boca tapada com fita adesiva. As roupas dele, mesmo rasgadas e sujas, pareciam caras. Era daqueles ternos que a gente vê nos filmes. Sabe? Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? A Lia murmurou, o susto fazendo a voz dela sair tremula. O homem tentou falar, mas só saíam murmúrios abafados pela fita. Os olhos dele, mesmo no escuro, ela conseguiu ver que estavam desesperados, implorando por ajuda. A primeira reação da Lia foi sair correndo. Nas ruas, você aprende que se meter em problema dos outros pode significar se meter numa fria danada. Mas olhando para os olhos daquele homem, ela viu alguma coisa que conhecia bem. O desespero de quem não tem mais nada a perder. Era o mesmo desespero que ela sentia toda noite quando deitava a cabeça no chão frio do asfalto. E aí? Pessoal, vocês sabem como é que é, né? Às vezes a gente faz coisas que nem entende direito por quê. Se vocês estão gostando dessa história e querem ver mais conteúdos assim, não esqueçam de dar aquele like maroto e se inscrever no canal. Vamos continuar que essa história está só começando. A Lia procurou alguma coisa para cortar as cordas. Foi quando achou um caco de vidro no chão, desse de garrafa quebrada. Com cuidado para não se cortar, ela começou a serrar as cordas que prendiam os pulsos do homem. Eram cordas grossas, dessas de nylon, e o vidro não estava muito afiado, então demorou uma eternidade. A chuva continuava caindo, encharcando os dois. Quando finalmente conseguiu soltar as mãos dele, o homem arrancou a fita da boca num movimento desesperado. A primeira coisa que ele fez foi tossir, expelindo toda a água que tinha engolido. Depois, olhou para Lia com uma expressão que misturava alívio e incredulidade. Obrigado. Foi a primeira palavra que ele conseguiu dizer, a voz rouca e fraca. Você me salvou. A Lia ajudou ele a se sentar encostado na parede. Foi aí que ela reparou melhor nos ferimentos. O homem tinha um corte na testa que sangrava, o lábio inchado e várias marcas roxas pelo rosto. Quem quer que tivesse feito aquilo com ele não tinha sido nada delicado. Meu nome é Henrique, ele disse, tentando se recompor. E você é um anjo. Anjo coisa nenhuma. A Lia respondeu, meio sem graça. Sou só uma pessoa que passou por aqui. Você está muito machucado. Precisa ir pro hospital.
Henrique balançou a cabeça. Não posso ir para o hospital agora. É complicado explicar. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Você mora por aqui. A Lia deu uma risadinha amarga. Morar é modo de dizer. Mas tem um cantinho onde passo a noite. Você consegue andar. Com dificuldade, apoiando-se nela, Henrique conseguiu se levantar. A diferença de altura entre os dois era enorme. Ele devia ter seus 1,85 metros, enquanto ela mal chegava no 1,60 metros. Mesmo assim, ela fez força para ajudar ele a caminhar. O cantinho dali era uma antiga garagem abandonada, daquelas que ficam embaixo dos prédios antigos do centro. A porta estava meio caída, então dava para entrar por uma brecha lateral. Não era muito, mas pelo menos protegia da chuva e do vento. Ela tinha conseguido os papelões para forrar o chão e algumas caixas para servir de móveis improvisados. Bem-vindo ao Hotel 5 Estrelas, ela brincou, tentando amenizar o constrangimento da situação. Não tem room service, mas pelo menos não tem goteira. Henrique olhou em volta e a Lia viu nos olhos dele uma expressão que ela conhecia bem. Pena misturada com incredulidade. Era assim que as pessoas olhavam para ela quando descobriam onde ela morava. Senta aqui, ela disse, batendo numa caixa. Vou ver se tem alguma coisa para limpar esses cortes. A Lia foi até um canto onde guardava suas riquezas, uma garrafa plástica com água da chuva que ela filtrava com pano, alguns pedaços de tecido limpo que tinha achado no lixo e meio pão francês que tinha sobrado do almoço. Não era muito, mas era tudo que ela tinha. Molhando um dos panos na água, ela começou a limpar delicadamente os ferimentos do Henrique. Ele estremeceu com o contato, mas não reclamou. Enquanto ela cuidava dele, ficaram conversando baixinho. Por que você fez isso? Ele perguntou. Porque me ajudou. Você nem me conhece. A Lia parou de limpar o corte por um segundo, pensativa. Não sei explicar direito. Talvez porque eu sei como é estar sozinho e precisar de ajuda. Nas ruas, a gente aprende que todo mundo precisa de todo mundo, sabe? Henrique ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Ali, naquela garagem abandonada, sendo cuidado por uma menina que não tinha nada além da própria bondade, ele estava tendo uma experiência que todo o dinheiro do mundo não tinha conseguido lhe proporcionar. A verdadeira humanidade. Você tem fome? A Lia perguntou, pegando o meio pão que tinha guardado. Não é muito, Was. Não, você come, ele interrompeu. Você já fez demais por mim. Bobagem. Dividindo fica melhor para o estômago. Ela insistiu, partindo o pão ao meio. Minha mãe sempre dizia que comida dividida alimenta mais que comida egoísta. Os dois comeram em silêncio, ouvindo a chuva lá fora. Henrique não conseguia parar de observar a Lia. Como alguém que tinha tão pouco podia ser tão generosa? Como alguém que tinha sido abandonada pela vida podia ainda ter tanta compaixão pelos outros? Lia, ele disse de repente. Esse é meu nome. Lia. Lia, ele repetiu, como se estivesse testando o som. Nome bonito. Significa cansada, não é? Ela sorriu pela primeira vez desde que eles se encontraram. É, minha mãe dizia que escolheu esse nome porque quando eu nasci, ela já estava cansada de tanto sofrer na vida. Mas que eu trouxe uma nova esperança para ela. E trouxe mesmo? Henrique perguntou. Por uns anos, sim, a Lia respondeu, a voz ficando mais baixa. Mas aí ela morreu, e eu descobri que esperança é uma coisa meio frágil, né? Uma hora acaba. Henrique sentiu o peito apertar. Sinto muito. Vida que segue, ela disse, dando de ombros. Todo mundo tem sua cruz para carregar. Eles passaram o resto da noite acordados, conversando sobre coisas aleatórias. Henrique contava histórias engraçadas da infância, cuidando para não revelar muito sobre sua verdadeira identidade. A Lia falava sobre a mãe, sobre como era a vida nas ruas, sobre os sonhos que ela ainda alimentava de um dia conseguir estudar e ter uma profissão. Quando o dia clareou, Henrique já estava se sentindo melhor fisicamente, mas mentalmente ele estava numa confusão danada. Precisava ligar para alguém, avisar que estava bem, mas ao mesmo tempo não queria se separar da Lia. Tinha alguma coisa naquela menina que o tocava profundamente. Lia, eu preciso de um favor, ele disse. Preciso usar um telefone. É urgente.
Ela franziu a testa. Telefone eu não tenho. Mas tem um café 24 horas ali na esquina que deixa usar o deles às vezes. O dono, seu Joaquim, é gente boa. Henrique hesitou. Fazer aquela ligação significaria que tudo voltaria ao normal, que aquele momento de humanidade pura chegaria ao fim. Mas ele não tinha escolha. Você pode me levar lá? Ele pediu. O café do seu Joaquim era um daqueles lugares autênticos de São Paulo, com balcão de fórmica e café forte que cortava a ressaca de qualquer trabalhador. Quando eles entraram, molhados da chuva que continuava caindo, seu Joaquim olhou desconfiado. Mas ali a conhecia todo mundo no bairro. Oi, seu Joaquim. Meu amigo aqui precisa usar seu telefone. É uma emergência. O velho dono do café, um homem de uns 60 anos com bigode grisalho, olhou para o Henrique de cima a baixo. Mesmo machucado e com as roupas rasgadas, dava para ver que ele não era do pedaço. Tá bom, menina. Mas é rapidinho, viu? Henrique pegou o telefone com as mãos tremendo. Discou um número que sabia de cor e esperou. Quando a voz do outro lado atendeu, ele respirou fundo. Roberto? Sou eu, Henrique. Sim, estou vivo. Estou no café do seu Joaquim, na Rua Augusta. Não posso explicar pelo telefone. Só vem me buscar, por favor. Enquanto ele falava, a Lia percebeu que tinha alguma coisa diferente no jeito dele falar. Era um tom mais autoritário, mais acostumado a dar ordens. Ela começou a ficar desconfiada. Quem é Roberto? Ela perguntou quando ele desligou. É complicado, Henrique respondeu, evitando o olhar dela. Ele já vem me buscar. Não demorou nem 15 minutos. A Lia estava tomando um café que seu Joaquim tinha oferecido quando ouviu o barulho de freadas lá fora. Através da vidraça embaçada, ela viu algo que fez o sangue gelar nas veias. 3 carros pretos, daqueles com vidro fumê, pararam na frente do café. Henrique! Ela começou, mas ele já tinha se levantado. A porta do café se abriu e entraram 4 homens de terno, todos com cara de poucos amigos. O primeiro, um cara alto e magro com óculos escuros, varreu o ambiente com o olhar até encontrar Henrique. Senhor Henrique! Ele exclamou, a voz carregada de alívio. Graças a Deus o senhor está bem. Estávamos procurando o senhor desde ontem à noite. A Lia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Senhor Henrique. Quem diabos era aquele homem que ela tinha ajudado? O homem de óculos continuou falando, agora se dirigindo aos outros fregueses do café. Desculpem o transtorno. Pessoal, o senhor Henrique foi sequestrado ontem à noite, mas graças a Deus conseguiu escapar. Sequestrado? A cabeça da Lia começou a girar. Ela olhou para o Henrique, que agora parecia completamente diferente. Mesmo machucado, havia uma autoridade natural nele que ela não tinha percebido antes. Roberto, Henrique disse para o homem de óculos, quero que você conheça Lia. Ela me salvou. Literalmente. Pessoal, vocês estão conseguindo imaginar a cena. A Lia descobrindo que salvou alguém importante assim, do nada. Se vocês estão curtindo essa reviravolta, não esqueçam de apertar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Roberto olhou para Lia como se ela fosse uma aparição. Uma menina de rua, molhada, com roupas rasgadas, sendo apresentada como a salvadora do homem que eles estavam procurando desesperadamente. Como assim ela te salvou? Roberto perguntou, confuso. Henrique contou rapidamente o que tinha acontecido, desde o momento em que a Lia o encontrou no beco até passarem a noite na garagem. A cada palavra, Roberto ficava mais impressionado e a Lia mais confusa. Mas quem é você afinal? Ela perguntou, a voz saindo mais alterada do que ela queria. Foi Roberto quem respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele é Henrique Almeida Santos, um dos maiores empresários do país. Dono de uma das maiores construtoras do Brasil. A Lia sentiu as pernas bambearem. Henrique Almeida Santos. Ela já tinha ouvido esse nome na televisão. Tinha visto a foto dele em revistas que encontrava no lixo. Um dos homens mais ricos do país tinha passado a noite na sua garagem abandonada, comendo meio pão francês que ela tinha guardado. Você mentiu para mim, ela disse, a voz carregada de mágoa. Não menti, Henrique respondeu rapidamente. Só não contei toda a verdade. Eu não sabia se podia confiar. Confiar! A Lia explodiu.
Eu é que salvei você. Eu é que dividi minha comida com você. Eu é que cuidei dos seus ferimentos. O café inteiro tinha parado para assistir a cena. Seu Joaquim estava boquiaberto atrás do balcão. Os seguranças de Henrique não sabiam se deviam intervir ou não. Lia, por favor, deixe eu explicar. Henrique tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Explicar o quê? Que você é rico e poderoso e achou que eu ia querer te roubar. Que você passou a noite inteira fingindo ser uma pessoa normal. As lágrimas começaram a descer pelo rosto da Lia, mas elas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva e humilhação. Eu pensei que tinha encontrado um amigo, alguém que entendia o que era sofrer. E você encontrou, Henrique exclamou. O dinheiro não muda quem eu sou por dentro. Não muda, ela gritou. Você tem uma frota de carros te procurando. Você tem seguranças. Você provavelmente nunca passou um dia com fome na vida. E eu, idiota, achando que éramos iguais. A dor na voz da Lia era palpável. Roberto e os outros seguranças estavam claramente desconfortáveis com a situação, mas Henrique não conseguia tirar os olhos dela. Você tem razão, ele disse finalmente. Nunca passei fome. Nunca dormi na rua. Nunca tive que procurar comida no lixo. Mas isso não significa que eu não sofri, Lia. O dinheiro não impede a solidão, não impede a traição, não impede as pessoas te machucarem. Ai, que lindo! Ela respondeu, o sarcasmo escorrendo da voz. O ricaço sofre porque as pessoas só querem ele pelo dinheiro. Deve ser terrível mesmo, viu? O silêncio que se seguiu foi cortante. Henrique sabia que ela tinha razão de estar brava. Sabia que tinha sido covarde em não contar a verdade. Mas também sabia que, naquela garagem abandonada, ele tinha vivido as horas mais genuínas da sua vida. Senhor Henrique, Roberto interrompeu delicadamente, precisamos ir, seus pais estão desesperados e tem repórteres na porta da empresa. Henrique assentiu, mas não saiu do lugar. Lia, eu sei que você está brava comigo e tem todo o direito, mas eu quero te dar alguma coisa. Não como pagamento, mas como gratidão. Não quero nada de você, ela respondeu, secando as lágrimas com a manga da blusa. Por favor, só me escuta. Henrique tirou a carteira do bolso e começou a contar notas. Pega isso. É dinheiro suficiente para você sair das ruas, para conseguir um lugar para morar, para... Guarda esse dinheiro. A Lia gritou tão alto que todo mundo no café se assustou. Eu não fiz aquilo por dinheiro. Eu fiz porque era o certo a se fazer. Porque você estava precisando de ajuda. Mas você nunca vai entender isso, né? Para você, tudo se resolve com dinheiro. Ela se virou para sair, mas Henrique segurou o braço dela delicadamente. Espera. Só espera. Ele respirou fundo. Você está certa. Eu não entendo. Eu não entendo como alguém que não tem nada pode ser tão generosa. Eu não entendo como você consegue ser tão forte depois de tudo que passou. Eu não entendo como você consegue ainda acreditar na bondade das pessoas. A Lia parou de tentar sair, mas não se virou. Mas eu quero entender. Ele continuou. E eu quero te ajudar. Não com dinheiro, com oportunidades. Com uma chance de você mostrar para o mundo inteiro essa pessoa incrível que você é. Agora ela se virou, mas a expressão ainda era desconfiada. Que tipo de oportunidade? Trabalha comigo, ele disse sem hesitar. Vem trabalhar na minha empresa. Eu te dou um emprego, um salário digno, um lugar para morar e a chance de estudar. Não é esmola, Lia. É um trabalho de verdade. Roberto quase engasgou. Senhor Henrique, com todo respeito, o senhor não conhece essa moça. Não sabe nem se ela tem documentos, se tem experiência. Eu sei que ela tem o que não se ensina em faculdade nenhuma, Henrique respondeu, não tirando os olhos da Lia. Ela tem caráter, ela tem coragem, ela tem compaixão. O resto a gente ensina. A Lia ficou alguns segundos em silêncio, processando a proposta. Era tudo o que ela sempre sonhou, mas ao mesmo tempo parecia bom demais para ser verdade. Por que você faria isso? Ela perguntou. Por que se importaria com uma moradora de rua qualquer? Porque você não é qualquer uma, Henrique respondeu. Você é a pessoa que me salvou quando eu mais precisei.
Você é a pessoa que me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo. E porque eu tenho a chance de retribuir, de fazer a diferença na vida de alguém que merece. A emoção na voz dele era real, e a Lia conseguiu perceber. Mas ainda havia desconfiança. E se eu não der certo? E se eu não souber fazer o trabalho? Todo mundo tem que aprender algum dia. Ele respondeu. A diferença é que eu vou te dar essa chance. Porque eu acredito em você. Gente, imaginem a situação da Lia. De uma hora para outra, a vida dela podia mudar completamente. Se vocês fossem ela, o que fariam? Não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ver como essa história termina. A Lia olhou em volta do café. Seu Joaquim estava sorrindo discretamente, como se estivesse torcendo por ela. Os seguranças esperavam impacientes. Roberto continuava cético. E Henrique? Henrique a olhava com uma esperança genuína nos olhos. Tá bom, ela disse finalmente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você nunca mais mente para mim. Não importa o quão difícil seja a verdade, você me conta. Combinado? Henrique estendeu a mão. Combinado. Quando eles se cumprimentaram, foi como se um novo capítulo estivesse começando nas vidas dos dois. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e aprendizados. Henrique cumpriu a palavra. Conseguiu um apartamento pequeno, mas confortável para Lia. A matriculou num curso técnico de administração e a contratou como sua assistente pessoal. No início, muitos funcionários da empresa estranharam a situação. Quem era aquela menina que tinha aparecido do nada e ganhado confiança total do chefe? Mas a Lia provou seu valor rapidamente. Ela tinha uma percepção aguçada das pessoas, resultado dos anos vivendo nas ruas, onde identificar as intenções alheias era questão de sobrevivência. Conseguia perceber quando alguém estava mentindo para Henrique, quando algum funcionário estava tentando se aproveitar da situação, quando um cliente estava sendo desonesto. Como você consegue saber essas coisas? Henrique perguntou um dia, depois que ela o alertou sobre um fornecedor que estava superfaturando materiais. Na rua, a gente aprende a ler as pessoas, ela explicou. Porque às vezes sua vida depende de saber se a pessoa na sua frente vai te ajudar ou te machucar. Henrique também estava aprendendo. Através da Lia, ele começou a conhecer um Brasil que nunca tinha visto. Ela o levou para conhecer instituições de caridade, abrigos, projetos sociais. Ele viu de perto a realidade de milhares de pessoas que viviam nas ruas, que passavam fome, que eram invisíveis para a sociedade. Sabe o que mais me impressiona? Ele disse para ela numa dessas visitas. É ver como as pessoas que têm menos são as que mais dividem. É porque a gente sabe como é precisar. A Lia respondeu. Quem nunca passou necessidade não entende o valor de um prato de comida ou de um lugar quente para dormir. Foi assim que nasceu o projeto que mudaria a vida de centenas de pessoas. Henrique decidiu criar um programa na sua empresa para contratar pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas emprego, mas moradia, educação e acompanhamento psicológico. A Lia ficou responsável por coordenar o projeto. Você tem certeza que quer fazer isso? Ela perguntou quando ele apresentou a ideia. Vai dar muito trabalho. Vai ter gente que vai criticar. Vai ter funcionário que não vai gostar. Tenho certeza, ele respondeu. Você mudou minha vida, Lia. Agora é hora de ajudar outras pessoas a mudarem a delas também. O programa foi um sucesso. Em 6 meses, 50 pessoas saíram das ruas e conseguiram recomeçar suas vidas. Algumas viraram porteiros, outras, auxiliares de limpeza, algumas conseguiram se especializar e viraram assistentes administrativos. Cada história era uma vitória, mas nem tudo foram flores. Teve gente que não conseguiu se adaptar, que voltou para a rua. Teve funcionários antigos que fizeram pressão para acabar com o programa. Teve críticas na imprensa, gente dizendo que era só marketing. Às vezes eu acho que a gente está enxugando gelo. A Lia desabafou num dia particularmente difícil, quando 3 pessoas do programa tinham abandonado os empregos na mesma semana. Pode ser, Henrique respondeu, mas pelo menos a gente está tentando. E para cada pessoa que desiste, tem 2 que conseguem. Você lembra do João? O João era um dos primeiros contratados do programa. Ex-dependente químico, tinha vivido 5 anos nas ruas.
Hoje era supervisor de limpeza e estava economizando dinheiro para trazer a filha que morava com a avó no interior. Lembro, a Lia sorriu pela primeira vez naquele dia. Então não desiste. A mudança acontece uma pessoa por vez. A relação entre a Lia e o Henrique também foi evoluindo. O que começou como gratidão virou amizade, e a amizade foi se transformando em algo mais profundo. Eles passavam horas conversando sobre tudo, sobre os projetos da empresa, sobre o passado de cada um, sobre os sonhos que ainda tinham. Você se arrepende? Ela perguntou numa noite, quando estavam trabalhando até tarde no escritório. De quê? De ter me salvado da rua. De ter mudado sua vida por minha causa. Henrique parou de digitar e olhou para ela. Lia, eu não te salvei da rua. Você que me salvou. Me salvou de uma vida vazia, de relacionamentos falsos, de nunca saber se as pessoas gostavam de mim ou do meu dinheiro. Isso é bonito de se falar, mas... Mas nada. Ele interrompeu. Antes de te conhecer, eu tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não tinha propósito. Não sabia para que servia tudo aquilo. Ele se levantou e foi até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Você me ensinou que a vida só faz sentido quando a gente consegue fazer diferença na vida dos outros. Que não adianta ter tudo se você não tem com quem dividir. A Lia se aproximou dele. Você já pensou como seria se a gente nunca tivesse se encontrado naquela noite? Penso nisso todo dia, ele admitiu. Você provavelmente ainda estaria nas ruas, lutando para sobreviver. E eu provavelmente teria sido encontrado morto naquele beco, porque ninguém mais teria parado para me ajudar. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, contemplando a cidade. Era impressionante pensar como um encontro casual, numa noite chuvosa, tinha mudado completamente o rumo de duas vidas. Henrique, a Lia disse de repente. Que foi? Obrigada. Por quê? Por ter cumprido sua promessa. Por nunca ter mentido para mim depois daquele dia. Por ter me dado uma chance quando ninguém mais daria. Ele se virou para ela. Obrigado você. Por ter me salvado. Por ter me ensinado o que realmente importa na vida. Por ter me mostrado que ainda existem pessoas boas no mundo. Foi nesse momento que eles se beijaram pela primeira vez. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de reconhecimento de duas almas que tinham se encontrado no momento exato em que mais precisavam uma da outra. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de sábado, a Lia estava andando pelo campus da universidade onde tinha conseguido entrar para fazer administração. Vestia um uniforme simples, mas limpo e bem passado. Carregava uma pasta com os livros e um sorriso no rosto que não tinha nada a ver com aquela menina assustada que vivia nas ruas. Henrique a esperava na saída da aula, encostado no carro. Não era mais apenas o chefe ou o homem que tinha mudado sua vida. Era seu namorado, seu parceiro, seu melhor amigo. Como foi a prova? Ele perguntou quando ela se aproximou. Acho que fui bem. Ela respondeu, entrando no carro. Mas você sabe que eu fico nervosa com essas coisas. Você sempre se sai bem, ele disse, dando a partida. É só questão de confiança. Enquanto dirigiam.